E aí, galera, tudo bom? Estamos de volta. Pessoal, hoje eu vou falar sobre um projetinho aqui, né? Uma ideia que eu estou tendo aqui. No canal eu fiz alguns vídeos falando sobre uns desidratadores, né? Sobre a sílica, no caso a sílica gel, né? Aqueles saquinhos, né? Que vem com uma sílica dentro que desidrata o ar, né? Ele retira a umidade do ar, né? Mas o que que acontece, pessoal? Aquele é eficiente, sim, é muito eficiente, tanto é que eu fiz um vídeo no canal e uso elas até hoje, então uso no meu armário, uso em alguns produtos que precisam estar sempre secos, né? Eu uso, é muito eficiente. Porém, a gente sempre tenta melhorar, né? E eu estou buscando aqui uma maneira de tentar fazer alguma coisa automática, alguma coisa elétrica, esteja sempre lá desidratando o ar e eu não preciso ficar me preocupando de ter que toda semana ir lá tirar a sílica, botar no micro-ondas, né? Eu fiz um vídeo sobre esse meio de desidratação, vou deixar aí no canto para que vocês vejam, né? Então você usa a sílica, deixa uma semana lá, ela seca o ambiente, você tira, coloca lá no micro-ondas para desidratar, né? Então tem o vídeo aí, vou deixar o vídeo também de como desidratar a sílica, tá? Vou deixar aí no canto para vocês. Né? Então são dois vídeos, né? Um complementa o outro, um falando sobre a sílica e o outro falando de como você desidratar ela, tá? Eu fiz essa geringonça que vocês estão vendo aqui, eu já vou explicar sobre ela, tá? O porquê que vocês estão vendo esse troço aqui no meio, por que essa coisa amarrada aqui, esses fios, já vou explicar para vocês. Bom, para vocês entenderem isso aqui, eu preciso antes explicar para vocês o que se chama efeito Peltier, né? Cristal de Peltier, pessoal, é conhecido por esse nome. Vocês encontram no Mercado Livre, no AliExpress, vocês encontram isso para comprar. Esse cristal aqui é um cristalzinho bem famoso. Vocês encontram isso aqui, por exemplo, nesses filtros, sabe esses filtros? Você coloca lá um galão de 20 litros, eles ficam lá gelando. É muito usado esse tipo de pastilha aqui para refrigerar, dar aquela geladinha, né? Quebrar aquela temperatura da água, né? Então esse cristal é usado para isso. Como é que ele funciona, pessoal? Você tem aqui, ó, um fio positivo, um fio negativo. Cada cristal tem o seu funcionamento, então esse aqui, por exemplo, é um de 3 amperes, esse que está aqui é um de 6 amperes, então cada cristal ele tem um consumo, uma corrente, obviamente ele vai ter também uma determinada potência, tá? Como é que ele funciona? Ele consegue tirar a temperatura, tirar o calor de um lado e passar para o outro lado. Exatamente, é assim que ele funciona. Então aqui, por exemplo, ó, ele consegue pegar o calor que está desse lado e fazer migrar por dentro dele para esse outro lado aqui. Então, uma vez que você aquece, perdão, uma vez que você liga esse cristal aqui, né, polarizado corretamente, de um lado ele vai esfriar e do outro lado ele vai esquentar. Mas não é que ele vai esquentar, ele vai transferir, ele vai fazer uma transferência térmica, né, retirando o calor desse lado e jogando para este lado aqui. Tá? É assim que funciona o efeito Peltier. E como é que funciona, pessoal? Aí agora sim eu vou explicar isso daqui e vou dar para vocês o pulo do gato de como fazer isso aqui da melhor maneira possível. Né? O que acontece, pessoal? Para a gente desidratar o ar, você tem que fazer o ar se condensar em alguma coisa. Né? Então vamos imaginar aqui, eu vou pegar a minha chave de fenda aqui, por exemplo. Tá? Se eu colocar essa chave de fenda no congelador, no momento que eu tirá-la do congelador, vocês vão observar que a parte de metal aqui vai formar gotículas. Tá? O que são essas gotículas? É simplesmente a umidade do ar aqui em volta se condensando, começando a grudar aqui nessa ferramenta, nessa parte de metal. Tá? Então todo metal que você pegar e esfriar ele vai condensar no seu corpo
a umidade do ar que se encontra naquele ambiente, tá? Então, essa é a jogada. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aproveitar o cristal Peltier, já que ele vai gelar deste lado vão começar a formar gotículas, tá? Essas gotículas vão se condensar e vão escorrer, né? Vão simplesmente escorrer e cair num determinado local, tá bom? E aí, pessoal, o que acontece? Se eu simplesmente ligar isso aqui, tá? Inclusive, não façam isso, vou deixar bem especificado aqui. Não façam isso. Não peguem o seu cristal, liguem sem colocar um dissipador. Se vocês fizerem isso, vocês vão queimar esse cristal aqui, ok? Então, o cristal Peltier não pode, volto a repetir, não pode ser ligado sem um dissipador, porque a área que vai esquentar muito e vai queimar o cristal, ok? Então tá bom. Pessoal, então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que colocar um dissipador do lado aqui, ó, nesse lado aqui eu já marquei, eu escrevi Q de quente, F de frio, tá? Então neste lado aqui eu tenho que colocar um dissipador, vou pegar aqui um exemplo aqui para vocês, ó. Pegar um dissipador, colocar do lado do quente, tá? E a partir dali, o frio, ele vai começar a congelar. O frio pode ficar sem dissipador, pessoal, não há problema, tá? Mas depois eu vou explicar porque que eu fiz isso aqui. Então, o problema é o quente. O quente não pode ficar sem um dissipador, porque se ele aquecer muito, ele vai queimar. E aí vocês colocam aqui, tá? Ele vai esquentar, aí o dissipador aqui vai coletar esse calor, dissipar ele pelo ar, tá? E esse lado aqui ele vai esfriar, ok? Ah, então é só colocar aqui? Não tão fácil assim. Vocês vão ter que pegar uma pasta térmica, passar aqui no lado quente e colocar, né, em cima do dissipador de calor, tá? Para que o acoplamento térmico aqui seja o mais eficiente possível. E aí, no momento que vocês colocarem aqui, ele vai sim passar o calor de forma efetiva do cristal para o dissipador, ok? Então, o básico, pessoal, é isso, tá? Agora, eu vou explicar para vocês por que eu fiz dessa forma e vocês vão entender o motivo. Bom, pessoal, olha só. Esse cristal, ele não é nenhum milagre, tá? Ele tem as suas deficiências. E uma deficiência dele é o que? Ele não é tão eficiente assim. Pô, como assim não é eficiente? Pessoal, ele não é tão eficiente. Aliás, o mecanismo mais eficiente que inventaram até hoje para trocas térmicas é justamente o que se encontra na sua casa, que é o sistema de refrigeração que se encontra nas geladeiras, né? Então você tem um compressor, comprime um gás, vai para uma condensadora, depois para uma evaporadora, né? E aí você tem, aliás, primeiro para a evaporadora, depois para a condensadora, né? E aí você tem essa troca térmica aí e você consegue refrigerar o ambiente ou aquecer a depender do modelo do seu refrigerador, assim como no ar-condicionado, etc, tá? Esse aqui não é tão eficiente, pessoal, por quê? Porque ele naturalmente ele gera um aquecimento. Então, uma vez que você liga aqui, o aquecimento é maior do que a troca térmica em si, né? Então ele vai realmente tirar o calor de um lado e passar para o outro, mas esse processo gera calor. Então ele gera mais calor do que pode retirar. Entendeu? Então ele acaba não sendo tão eficiente quanto um sistema de refrigeração. Mas cá entre nós, você montar um sistema de refrigeração com gás, motor, compressor, é uma coisa meio inviável de se fazer em casa, de forma caseira, né? Então, estamos falando mais de uma indústria, né? Não é o caso aqui, a gente não está nessa esfera. Então, nós vamos partir para um meio que não é tão eficiente, mas vai funcionar e vai atender a nossa expectativa, tá bom? Vamos lá. Ok, pessoal. Então, já que você sabe que o calor ele é maior do que a troca de temperatura, então você sabe que o dissipador aqui tem que ser um dissipador maior. Aliás, ele vai ser tão eficiente quanto for o seu dissipador aqui do lado do quente,
tá? Quanto maior e mais efetivo o seu dissipador, mais ele vai conseguir remover a temperatura e mais eficiente ele vai se tornar, tá? No caso, eu botei um dissipador bem grande aqui, tá? Poderia ter colocado um maior, tá? Depois dos testes que eu fiz aqui, eu vi que eu poderia colocar um dissipador maior, mas esse aqui vai atender ao meu primeiro projeto, né? Pode ser que num projeto futuro eu melhore isso, mas aqui eu já testei e já vi que ele funciona legal e atende bem as minhas necessidades, tá bom? Então eu tenho um dissipador parrudo aqui, um dissipador bem grande, tá? E do outro lado, eu também coloquei um dissipador, tá? Ah, mas você não podia deixar sem? Podia. Só que o que é que acontece, pessoal? Uma vez que eu deixo sem o dissipador, eu vou ter congelamento aqui. E se eu tiver o congelamento, eu acabo não tendo o derretimento desse gelo que está aqui. E aí, em vez de eu ter efetividade, eu perco efetividade. Então, o que eu preciso? Eu preciso que a superfície fique fria, né? Então, ela fique fria, quase congelando, que vai ser o suficiente para ter a condensação do ar nela, né? Então, eu botei um dissipador um pouco menor, tá? Mas é proporcional ao meu dissipador que se encontra aqui. Se eu aumentar esse dissipador, eu posso aumentar também esse dissipador pequeno aqui. Então eu fiz uma proporção, tá? De olho aqui, não fiz teste, cálculo nenhum, foi de olho, eu fui colocando e fui testando, né? Até chegar à proporção que eu achei ideal, né? Então eu tenho aqui o meu dissipador do lado frio, que é esse lado aqui, e aqui o dissipador do lado quente, que é esse daqui. Então, pessoal, e como é que vamos fazer isso daqui funcionar? Olha só, pessoal, vocês vão pegar uma ventoinha, tá? Vão virar isso aqui para baixo, lógico, porque a água tem que cair, né? Vocês vão ligar a ventoinha soprando nesta direção, e aí o ar ele vai passar aqui por cima, removendo o calor, que isso aqui esquenta bem, viu, pessoal? Então isso aqui vai remover o calor dessa parte de cima e ao mesmo tempo o ar vai passando por aqui, né? E vai se condensando nessa parte aqui. Então enquanto aqui aquece, aqui gela o suficiente para condensar o ar e começar a cair as gotas, certo? Ó, pessoal, tá aí, ó. Só para dar uma explicação mais ou menos aqui, tá? Eu botei o cooler aqui. Esse mousepad ele tá aqui em cima para quê? Para direcionar o fluxo de ar o máximo possível aqui em cima do dissipador, né? Então ele está aqui para quê? Para direcionar o fluxo de ar pro dissipador e forçar a passagem por dentro dele, tá? Então uma gambiarrazinha que eu fiz aqui só para deixar ele funcionando, para a gente ver como é que é o comportamento, né? Botei um rolo de papel higiênico aqui, uma caixa de parafuso, um pote aqui de graxa segurando o cooler, tá? E um potezinho de manteiga aqui, margarina, só para ir coletando a água, né? Para não sujar aqui o, essa minha peça aqui, tá? Bom, vou mostrar para vocês aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Ó, olha lá a água, pessoal, no fundo do pote, ó. Então ele coletou, tá? Uma razoável quantidade de água, dá para ver as gotinhas aqui, ó, se formando, se condensando, ó, tá vendo? Caindo bastante, né? Então assim, coleta, sim, coleta bem, tá? Ó, você pode ver, observa que tá sempre caindo uma gota aí, ó. Então ele coleta razoavelmente bem a água, né? Então uma placa só do cristal, tá? Com esse dissipador e esse sistema é suficiente para coletar essa quantidade de água aí. Olha aí as gotas caindo. Para um recipiente pequeno, um ambiente pequeno, esse desumidificador ele vai ser eficiente o suficiente para manter o ar ali desidratado, né? Então, um ambiente fechado, por exemplo, uma gaveta, né? Vamos colocar assim, né? Uma gaveta, talvez um armário,
não sei, talvez se não abrir o armário o tempo todo, ele talvez serviria para um armário também. Mas um ambiente aí de 1 metro cúbico, 1,5 m, 2 metros cúbicos, 2 metros cúbicos não vai dar, mas 1 metro cúbico sim, tá? 1 metro cúbico eu acredito que ele seja suficiente para manter esse ambiente desidratado. Pessoal, tá aí. Tô tendo que filmar na mão, pessoal, porque eu tenho que mostrar várias posições aqui, tá? Então a imagem vai ficar um pouco tremida, mas não reparem isso não, ok? Bom, pessoal, eu fiz uma fonte simples, tá? Uma fonte linear mesmo, com um transformador aqui, inclusive ele aquece bem, tá? Porque ele tá trabalhando no máximo de corrente dele. Aqui eu tenho a parte de ponte de diodo, retificação. Aqui eu tenho a parte de regulação, onde mantém a tensão em 12 volts. Eu tenho aqui um LM78, 7812, estou tentando lembrar aqui, pessoal, pera aí. 7812, isso mesmo, um LM7812 e dois MOSFETs aqui, né, para dar a parte de corrente mesmo, né? Então os MOSFETs sustentam a corrente e a tensão é regulada pelo LM7812, tá? O dissipador aqui ele aquece razoavelmente, né? Aliás, todo o sistema aquece como um todo, né? O transformador aqui ele está bem quente aqui. E aqui, pessoal, o que é mais importante, ó, o dissipador aqui, ó, colocando o dedo, ele está gelado, né? Então ele está frio, significa que ele está resfriando bem para essa dimensão aqui, tá? Aqui, pessoal, acho que dá para vocês verem, ó, olha a água que já está sendo coletada. Já tem mais ou menos, acho que uma meia hora que eu deixei ligado aqui. E olha a água que já coletou. O que eu fiz, pessoal? Eu peguei uma garrafa PET, cortei, coloquei uns parafusos aqui, né? Então abri com um macho aqui, uma rosca, né? Botei uns parafusos. E aqui com cola quente mesmo, eu peguei o bico da garrafa, ó, e colei aqui embaixo. Então, se vocês quiserem, vocês podem botar um cano aqui, por exemplo, drenando esse líquido para fora. Aqui, pessoal, eu fiz com gambi mesmo, tá? Peguei um cooler menor. A ideia inicial era utilizar esse cooler maior, mas não tem necessidade, né? Ia ficar uma coisa muito grande, né? Mais do que já está. Então eu peguei um cooler normal mesmo de PC, esses pequenininhos, né? 12 volts. E aí coloquei, né, com fita mesmo aqui em volta, só para direcionar o fluxo. Então todo o ar que está sendo sugado aqui, ele está sendo direcionado para cá. E aqui, pessoal, é uma questão de aproveitar espaço, né, e recursos. Em vez de eu botar um outro cooler resfriando essa placa, simplesmente eu peguei o próprio ar que está sendo direcionado daqui, tá? E jogando aqui para ajudar a refrigerar essa placa aqui também. Pessoal, essa fonte eu fiz com coisas que eu tinha aqui, tá? Mas qualquer fonte de 12 volts que vocês tiverem, vocês podem utilizar para alimentar esse circuito aqui, né? Como eu disse, né, no início do vídeo, isso daqui é um protótipo, então é uma ideia inicial, e eu já vi que funciona, ó, olha a água aqui. Então funciona, tá drenando a água aqui, né? Tá dando certo, pessoal. A ideia inicial ela é positiva, ela vai sim funcionar e vai drenar bastante água do ambiente, sim. Como eu disse, isso aqui, vou colocar na sala para desidratar a sala. Não tem vazão para isso, pessoal. Então, vai precisar de muito mais placas, um sistema muito maior que esse daqui. Agora, para ambientes pequenos, por exemplo, imagine que você tem uma caixa de 1 metro cúbico, né, que foi o que eu falei no começo do vídeo, e você precisa manter o ar ali bem desidratado. Esse sistema aqui vai dar conta, tá? Só deixar ligado, ele vai ficar ali trabalhando e vai desidratando um ambiente aí sem maiores problemas, né? Consumo dele é um consumo, não vou falar que é um consumo alto, não. É um consumo razoável e proporcional à eficiência dele, né? Ao que ele consegue desidratar de ambiente aqui. Então ele está dentro de uma razoabilidade aqui, tá bom? E ele está desidratando muito bem, ó. Dá para ver as gotículas ali, ó,
caindo, pingando, e o potinho já razoavelmente cheio aí, tá bom? Pessoal, para um protótipo é isso daí, né? Quem sabe depois eu avanço, né? Faço uma caixa, alguma coisa melhor aí, mas eu acho que para hoje, o que nós temos aqui, isso aqui já está muito bom, tá? O vídeo de hoje é esse. Um abraço e até a próxima.